Então, né, dando início à minha fala, à minha apresentação. A Letícia também é que vai partilhar os slides aí conosco. Eu quero começar falando sobre letramento a partir da abordagem discursiva, tá? No Brasil, nós temos grandes estudiosas sobre este fenômeno, que é o letramento, sendo a mais conhecida a professora Magda Soares, que é uma professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E muito conhecida entre os professores do ensino fundamental, da educação infantil, da educação básica. No Brasil também temos a professora Ângela Kleiman, que, assim como a Magda Soares, é uma professora aposentada da Unicamp, do Instituto de Estudos da Linguagem, muito conhecida nacional e internacionalmente. Ela tem um livro muito importante que foi lançado em 1995, chamado Os Significados do Letramento, e até hoje as produções intelectuais da Magda Soares são partilhadas, são estudadas e são difundidas. E temos a Leda Verdiane Tifune, brasileira também, aposentada da Universidade de São Paulo, que é, assim como a Ângela Kleiman, uma estudiosa do letramento desde a década de 70. A Leda Verdiane também é viva, continua produzindo muito. Eu apresentei essas três pesquisadoras, Magda Soares, Ângela Kleiman e Leda Verdiane Tifune, para dizer o seguinte, tá? Nós podemos falar em conceitos de letramento no plural. Nós temos o conceito da Magda Soares, o conceito da Ângela Kleiman e o conceito da Leda Verdiane Tifune, que é por nós seguido, tá? E a Leda Verdiane Tifune, fundamentada na teoria sociohistórica e teoria sociodiscursiva do letramento, entende que o letramento é mais amplo que a alfabetização. A alfabetização é parte do letramento, uma pequena parte do letramento. E considerando que todos nós vivemos em uma sociedade letrada, nós podemos, então, falar em práticas discursivas letradas que afetam, atingem, influenciam todos nós, influenciam no cotidiano, influenciam nas nossas atividades mais simples, como ir ao banco, como uma receita medicamentosa, uma receita culinária, outdoors, placas, folhetos, flyers, tudo que vocês imaginarem de escrito, tá? Que circulam na sociedade contemporânea, né? Vai nos afetar, vai nos constituir, vai repercutir, vai ecoar na nossa formação, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de entender, no nosso jeito de compreender o mundo à nossa volta. É lógico, tá? Que os graus ou níveis de influência, tá? Eles serão diferenciados, né? Por quê? Em primeiro lugar, porque somos sujeitos singulares, sujeitos ímpares, né? Sujeitos com características próprias, sujeitos com histórias, memórias, historicidade próprias. E, em segundo lugar, porque as nossas vivências, as nossas experiências também são singulares, também são próprias. Então, uma criança que começa a ser incentivada à leitura, a aprender as letras do nome, do seu próprio nome, as letras que compõem o nome da mãe, do pai, do irmão, aos 2 anos, aos 3 anos, tá?
provavelmente terá um nível de letramento diferente da criança que vai receber esse tipo de incentivo ou entender que nomes, né, fazem parte de uma prática social letrada aos 7 anos, aos 8 anos, tá? Compreender que o letramento é mais amplo que a alfabetização, compreender que todos nós somos letrados em diferentes graus, em diferentes níveis, tá? Pode contribuir com todos nós, professores e educadores, que estamos em salas de aulas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, né? Porque alguém aqui que trabalha com crianças com síndrome de Down vai dizer, vai me perguntar, mas essa criança com síndrome de Down, ou essa criança que sofre do transtorno do espectro autista, também é letrada? Sim, ela é letrada, porque ela vive em uma sociedade marcada por práticas sociais e discursivas letradas. Logicamente que os graus ou níveis vão ser diferenciados, tanto para a criança com síndrome de Down, para a criança autista, quanto para aquela criança que não possui comorbidade, dificuldade ou problema algum, tá? Vai depender do contexto sócio-histórico, do contexto familiar, das vivências dentro da família ou daqueles que fazem parte da família, vai depender das mediações do adulto, porque a criança pode não sofrer de situação alguma, tá? E ter uma mãe que, enquanto ela está perguntando algo ou tentando interpretar algo, a mãe está vendo novela, a mãe está na rede social, e de aí nada vai adiantar essa criança expressar os gestos interpretativos dela, por exemplo, tá? Vocês que atuam na APAE, que trabalham na APAE, e a Marília me disse que vocês formam um corpo docente muito responsável, muito dedicado, que trabalha com muito afinco, né? Devem perceber isso todos os dias na prática pedagógica de vocês, né? Que os níveis de letramento variam, tá? E não é porque a criança tem uma comorbidade X ou sofre de uma doença Y, né? Que vamos deixar de trabalhar as diferentes práticas letradas, tá? E a alfabetização, ela é um pedacinho do letramento, ela é uma parte do letramento, tá? Uma pequena parte do letramento. Porque quando falamos em letramento, falamos na cultura escrita daquela sociedade, falamos na cultura digital daquela sociedade, na cultura literária daquela sociedade, da cultura referente às narrativas daquela sociedade, tá? Então, é fundamental também que pensemos, né, e que consigamos entender que os graus e níveis de alfabetização também vão ser diferentes, e vão ser sempre diferentes. E com certeza vocês vivenciam isso na prática, vocês sabem disso na prática, vocês trabalham pedagogicamente isso. Saber que as crianças, os adolescentes, os jovens, os sujeitos, os educandos possuem graus e níveis de letramento diferentes e saber que estamos sempre em processo de alfabetização, que estamos sempre em processo de letramento, pode nos ajudar, né? Nos ajudar na seguinte perspectiva, permitindo-nos compreender, né, que estamos em processo, tá? Não é porque a Marília terminou um mestrado na área de educação que ela já está plenamente letrada.
ou porque a Marília sabe ler e escrever, que já é alfabetizada. Não, nem porque eu terminei o curso X ou o curso Y, também estou em processo de letramento em relação a diferentes assuntos, diferentes temas, e também em processo de alfabetização. Se pensarmos, por exemplo, na alfabetização por imagens, né? Hoje, uma integrante do grupo de pesquisa me mostrou uma imagem, perguntou se ela poderia fazer um post com a imagem, ela me mostrou, me chamava atenção para alguns detalhes que eu não conseguia perceber, não conseguia ver, né? O que é isso, né? São as limitações. A menina olhou, percebeu, identificou e criou histórias a partir dos detalhes, tá? Em relação aos conceitos de alfabetização, eu tomo a liberdade de sugerir a vocês que estejam sempre atentas na seguinte perspectiva. Os conceitos que circulam na educação básica, eles partem do pressuposto segundo o qual o sujeito sairia de um ponto X e chegaria a um ponto Y, tá? De forma linear, de forma retilínea, de forma inequívoca. E o ser humano não é linear, o ser humano não funciona de forma retilínea e não funciona de forma inequívoca. Tá? Podem acontecer avanços, mas também retrocessos. O sujeito pode passar por um período em que o professor diz: minha Nossa Senhora, parece que ele está só regredindo, parece que desaprendeu e não estou conseguindo avançar, não estou conseguindo ir além. E na semana seguinte, esse sujeito, né, dá saltos, esse sujeito nos surpreende. E os alunos sempre nos surpreendem. E vocês têm experiência em relação a isso, né? Porque muitas vezes o aluno não avança, não progride, não nos supera porque ninguém acreditou nele. E se vocês estão na PAI, é porque vocês acreditam nos alunos. Então, cuidado, atenção com conceitos de alfabetização que dizem o sujeito tem que passar pela fase 1, 2, 3, 4, 5, como se fossem degraus ininterruptos, como se fossem etapas ininterruptas. Não funcionamos assim. Podemos ir em frente, querida Letícia? Quero lembrar a vocês também, tá, que a autoria pode se instalar também em discursos da oralidade. E a perspectiva discursiva do letramento, fundamentada na análise de discurso de matriz francesa, pressupõe a autoria na oralidade. Por isso, a perspectiva discursiva do letramento valoriza muito o trabalho com as narrativas orais, com os relatos orais, com a oralidade de maneira geral, tá? Porque na oralidade, no discurso da oralidade, nós podemos observar marcas do discurso da escrita. E quanto mais elevado o nível de letramento do educando, né, mais chances ele tem de constituir-se como autor do seu próprio dizer. E para elevarmos o nível de letramento dos nossos alunos, podemos, por exemplo, apostar no trabalho com a literatura brasileira, podemos apostar num trabalho com a literatura ocidental, que é maravilhosa, podemos apostar num trabalho a partir de projetos que vocês criam, inventam, né? E efetivam, e podemos apostar no sujeito, em um sujeito que é capaz de colocar-se como autor de seu próprio dizer, né? Um sujeito que se inscreve na escrita, tá? Mesmo que essa escrita seja bastante inicial, mesmo que essa escrita ainda se resuma, né, a alguns desenhos, a algumas garatujas, nós
temos a inscrição do sujeito ali. E como que nós podemos observar isso? Pedindo para ele ler aquilo que ele escreveu. Ah, Elaine, mas ele só fez um círculo e colocou uma flecha. Pede para ele te contar, pede para ele narrar, pede para ele te explicar, pede para ele dizer, né, o que está desenhado ali, por que ele desenhou, qual foi a ideia dele, de onde ele partiu, porque ele também vai se dizer. Ele não vai apenas falar, ele vai se falar também. E isso é fundamental. E outro ponto que eu gostaria, né, de destacar a partir da minha fala tem a ver com a questão dos professores. Eu trabalho há muitos anos com a formação de professores e pesquiso também formação de professores. Então, algo que pode ser observado é o seguinte, né? Professores que gostam de ler, que têm amor pela leitura, transmitem esse amor, transmitem a sua paixão pelos livros, pela leitura, pela literatura para os alunos, né? E a leitura, ela nos constitui, né, como sujeitos. Por meio da leitura, podemos lidar com as nossas angústias, com as nossas expectativas, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, né? Podemos aprender, podemos vivenciar experiências de entretenimento, tá? Podemos ainda, enfim, nos divertir, né? Nos informar. Vocês sabem de tudo isso. Agora, o que não pode, o que não deveria acontecer, né? Professores não leitores, porque professores leitores vão ganhando autonomia também na construção de suas aulas, na construção de seus roteiros de aulas, seus roteiros de aprendizagem, de seus projetos, tá? E eu tenho defendido muito, né, a importância de o professor colocar-se como autor de seu próprio dizer, né? De o professor trazer a sua voz, trazer as suas experiências, trazer as suas vivências, trazer um pouco de si, né? Ou trazer muito de si, melhor dizendo, naquilo que ele faz. Porque, afinal de contas, somos nós que estamos na linha de frente. Eu digo nós porque eu também sou professora, né? E quem está na sala de aula escutando, ouvindo, percebendo, notando os alunos somos nós. Tá? E se cuidarmos da nossa autoria, se cuidarmos de sermos autores do nosso próprio dizer, se entendermos que nós também fazemos história, né? Que somos responsáveis também, ou corresponsáveis pela história que produzimos, teremos mais chances de sermos ouvidos, mais chances de sermos menos esquecidos, menos, às vezes, ultrajados, né? Como somos nas nossas profissões, na nossa profissão. Desejo que vocês possam ler e ler e ler mais um pouco, né? E que transmitam o amor à leitura pelos... o amor à leitura, o amor pelos livros para os seus alunos. Vamos em frente, Letícia, eu já vou encerrando aqui, tá? E aí, eu quero dizer o seguinte, que para que o sujeito constitua-se como autor, tá? E é fundamental que a PAI trabalhe isso, gente, é fundamental, queridos professores, que os alunos, independentemente do que sofrem, do que vivenciam, saibam constituir-se como autores. É fundamental que antes eles ocupem o lugar de intérprete historicizado. Então, eu agradeço aqui a presença de todas vocês e passo a palavra para a Letícia Moraes. Obrigada a todos. Estou à disposição. Aí a Mariane depois vai colocar as nossas redes sociais. Coloca o site do GEPAL aqui, Mariane. O Instagram do GEPAL, o Face do GEPAL. Vamos lá, Letícia. Vamos, Elaine. Então, dando continuidade, né, ao que a professora Elaine trouxe,
Nós vamos falar um pouquinho agora de um conceito muito importante que tem muito a contribuir com os professores no dia a dia, no cotidiano, né? Que é o conceito de intérprete historicizado. Então, esse conceito é um conceito que a professora Elaine vem desenvolvendo ao longo de muitos anos e ele está amparado na análise do discurso de matriz francesa. Então, é uma teoria, né, que foi iniciada por um francês, o Michel Pechet, e que aqui no Brasil tem como um grande nome a professora Eni Orlandi. E esse conceito, então, o intérprete historicizado, né, ele vai encarar a interpretação como sinônimo de uma leitura historicizada de um texto, né? Mas como assim, né? O que é essa leitura historicizada de um texto, né? Diz respeito, quando a gente lê algum texto, a gente vai levar em conta as condições de produção. Não só no sentido estrito, né, que a gente está acostumado muitas vezes a ver na escola, nos materiais didáticos, quando a gente pensa quem escreveu o texto, quando escreveu aquele texto, sobre o que escreveu, nós vamos além dessas questões. Então, nós vamos pensar, né, quais são as filiações históricas desse texto, né, qual foi o momento histórico em que ele foi escrito, o que estava acontecendo, qual que é o interdiscurso desse texto, quais são, como o autor, né, escolheu a forma com que ele construiu, encadeou toda a interpretação do texto, qual que é o modo de funcionamento discursivo, né? Quais os sentidos possíveis para aquele texto. Então, nós estamos dizendo aqui de uma interpretação que não é só aquela interpretação, né, que a escola tradicional está acostumada a trabalhar, mas nós vamos além disso. E aí propomos, então, né, um deslocamento dessa posição de escrevente, que seriam aí dois conceitos opostos, né? Então, os escreventes e os intérpretes. Os escreventes, então, seriam os reprodutores de discursos esvaziados de sentidos, né? De discursos que não lhes afetam. Então, é a repetição. Os escreventes estão sempre na repetição de sentidos, né? Eles leem determinado texto, eles olham para uma determinada pintura, para uma determinada imagem, como a professora Elaine trouxe. Nós não estamos falando somente da escrita, mas também da oralidade, das imagens, e ele não vai além. Então, ele vai olhar, né, para uma determinada imagem, um texto, e vai ver aquilo que está ali por cima, ele vai ficar na superfície. Os escreventes também, eles não compreendem esse funcionamento ideológico da linguagem. Então, isso não possibilita com que eles sejam autores de seus dizeres. Eles vão sempre repetir sentidos que estão prontos, sentidos que estão postos ali sobre determinados assuntos. E pensando, então, né, nessa posição de um sujeito escrevente e no que nós propomos, que é o oposto, né, a posição de um sujeito intérprete, que ações, né, nós, professores, podemos ter para ajudar nossos alunos e a nós também, né, nos colocarmos cada vez mais nessa posição de sujeito intérprete, porque é muito importante que nós cuidemos de nós também, né? O professor, ele deve buscar, sim, a sua autoria, o professor deve buscar criar os seus próprios sentidos, desconfiar daquilo sempre que vem pronto, né? Então, será que um material didático, será que essa é a única forma de trabalhar? Será que isso faz sentido para os meus alunos? Nossa, olha esse texto, como eu posso trabalhar ele de uma forma que os meus alunos gostem, que os meus alunos se interessem? Então, nesse sentido, né? Que um professor que assume essa posição de autoria, essa posição de intérprete, ele vai possibilitando também para o seu aluno assumir essa posição.
Então, é muito importante que nós consideremos que o aluno é mais que um intérprete literal. Então, como eu disse, né, nós estamos falando aqui da interpretação como ir além dessa leitura literal do texto, quando o aluno se inscreve, como a professora Elaine disse, né, quando o aluno lê um texto e cria conexões com outros textos, cria conexões com outras experiências que ele possui, que ele carrega, né? Então, com o interdiscurso, com os eventos de letramento que essa criança, que esse aluno já vivenciou. Importante também romper com as formações ideológicas cristalizadas, que são essas ideias únicas, essas ideias que vão sempre repetindo, né? Por exemplo, eu sempre que eu trato desse tema, eu me lembro daquelas questões, daquelas tarefas de interpretação muito comuns dos materiais didáticos, né? Que às vezes perguntam, depois de um texto, né? Traz aquelas perguntinhas prontas, com respostas ali semi-prontas também para o professor, e perguntar onde está o humor no texto, e tem uma resposta certa. Mas isso é muito particular de cada sujeito. Eu posso ver humor em um texto em determinada parte, o professor em outra parte. Então, seria uma resposta, né, que não teria um modelo correto. E isso muitas vezes é apresentado pelo material. Então, é importante que o professor veja e perceba isso, né, que nem sempre essas respostas cristalizadas e pré-prontas servem à realidade da sala de aula dele e daqueles alunos específicos, né, que são alunos reais. Possibilitar a emergência de novas formações discursivas. Então, dar a liberdade para os alunos dizerem o que eles acharam, como eles leram aquele texto, quais relações eles criaram, qual personagem ele mais gostou e o porquê que ele gostou desse personagem, né? Então, autorizar-se e autorizar o aluno a falar, a interpretar, a se expressar, trazer a sua subjetividade, as contradições e produzir novos sentidos e significados. E mais uma vez importante dizer que tudo isso começa na oralidade. Então, desde a educação infantil, dos alunos mais pequenos, né? Até lá depois do processo no processo de alfabetização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é muito importante que nós trabalhemos a oralidade, porque como a professora Elaine disse, o discurso da oralidade e da escrita, eles não se separam, né? Eles estão imbricados. Então, é sempre importante que o professor vá fazendo esses dois movimentos na sala de aula. Então, para a gente problematizar, né, a interpretação, para a gente problematizar esses sentidos de uma determinada época, por onde a gente pode começar, né? Eu trouxe aqui uma citação de um texto da professora Elaine que traz algumas perguntas que a gente pode usar e ir pensando nelas em diferentes situações, né? Então, por que será que certas interpretações vigoram e se sobrepõe a outras? Por que algumas interpretações significam sempre numa determinada direção? Nós podemos falar em previsibilidade de interpretações? Elas podem ser desestruturadas, elas podem ser abaladas. Como? Em que condições de produção? E como se posicionam aqueles a que é outorgado o direito de interpretar? Por que podemos interpretar de uma maneira e não de outra, reproduzir um e não outro sentido? De que lugar, né, nós enunciamos, de que lugar essas pessoas que criam esses sentidos enunciam? Então, são formas, né, são perguntas, achei interessante a gente trazer aqui hoje, que nos ajudam, né, a começar a pensar, então, o porquê desse funcionamento.
E como nós, então, podemos desenvolver esse trabalho, né? Lá na sala de aula, com os nossos alunos, como que a gente pode começar a construir esse espaço de um aluno que seja um intérprete, desse aluno que seja um aluno autor? Nós trazemos aqui algumas sugestões. A nossa primeira sugestão é através da literatura infanto-juvenil. E aí nós trouxemos aqui já de cara 3 opções que desestabilizam os sentidos pré-prontos, né? Aqueles sentidos cristalizados. Quando nós pensamos em uma história em que os personagens são porquinhos e lobo, automaticamente a gente retoma, né, a memória da história dos 3 porquinhos. E nós trazemos aqui a sugestão dos 3 lobinhos e o porco mau, que é uma outra versão da história, né? Que já começa, através do título, a desestabilizar, né? A criar esse estranhamento. Não, peraí, como é que é os 3 porquinhos e os 3 lobinhos e o porco mau? Essa não é a história, né? Uma outra sugestão aqui é um livro, um clássico, Viagens de um Pãozinho. Já cria também, né, um estranhamento logo de cara. Mas como assim, um pãozinho fazendo viagem? Será que tem como um pão viajar, né? Então, são já do título, a gente já pode começar a trabalhar com os nossos alunos esse estranhamento e criar já, né, essas expectativas, pensar junto com eles quais são essas expectativas de leitura, o que será que vai acontecer nesse livro, né? Para onde será que esse pãozinho vai? E um outro livro que eu gosto bastante, as crianças amam quando a gente lê com eles na sala de aula, é Quem Soltou o Pum. Também já cria logo esse sentido, é um livro engraçado, né? O Pum ali é o cachorrinho, mas na hora que a gente lê o título, eu gosto de tampar a imagem, né? E perguntar o que será que vai acontecer nessa história, né? Então, a literatura infanto-juvenil é sempre uma ótima forma. Você está em dúvida de como trabalhar um tema? Recorre à literatura, que é sempre uma forma muito rica de o professor poder trabalhar. Eu vou deixar depois aqui para vocês também um link de um vídeo da professora Elaine, onde ela traz várias sugestões de livros de literatura. Eu me inspirei nesse vídeo e vocês também, com certeza, vão anotar muitas dicas. Uma outra forma da gente pensar, então, esse trabalho com autoria, esse trabalho com intérprete, é trabalhar através de projetos. Isso não é novo para nós, professores, né? Há muito tempo vem sendo discutido, vem sendo falado sobre a importância de um trabalho significativo, sobre a importância de um trabalho através de projetos, né? Trouxe aqui 2 exemplos, né? Um projeto com nomes próprios é sempre enriquecedor para a gente e para as crianças, porque o nosso nome é muito especial para nós, né? Então, sempre faz muito sentido para os alunos tratar desses temas. E, de novo, trouxe alguns livros aqui que podem ser usados, né? Como base, como início aí da produção, do desenvolvimento de um projeto. O tema família também, que é sempre um tema que nos afeta, né? Então, trouxe o grande e maravilhoso livro das famílias, a árvore da família, nome de bicho, nome de gente. Então, são livros que a gente pode utilizar na sala de aula para desenvolver aí um trabalho, talvez, né, um pouco maior, a médio prazo, a longo prazo, através de projetos que são, né, temas que fazem sentido para os alunos, que vão chamar com certeza eles para falar, né? Todo mundo quer falar do seu nome, no nome da mãe, no nome da tia, quer falar da família, todo mundo quer contar de si, falar de si, né? Então, esses são temas de projeto que vão possibilitar aos alunos, né, essa interação, vão possibilitar através aí a depender, né, do objetivo do professor, da oralidade, pode envolver também a escrita, enfim. E aí, outros 2 pontos, né, importantes para a gente pensar, então, nesses conceitos, é a questão da escuta.
E hoje, até no grupo de pesquisa à tarde, na nossa reunião, nós falávamos disso, né? O quão importante é a escuta dos professores, nós professores precisamos ser escutados, e o quão importante também é nós escutarmos os nossos alunos, né? E aí a gente até usa o verbo escuta ao invés do verbo ouvir, né? Querendo dizer, querendo nos aproximar desse conceito de escuta atenta mesmo, de parar o que a gente está fazendo, olhar para esse aluno, escutar o que ele tem a nos dizer, né? Às vezes a gente fica muito angustiado, perdido, não sabe por onde ir, por onde fazer, e talvez aí esteja, né, uma das formas mais eficientes de nos encontrarmos no nosso caminho, escutando os nossos alunos. Então, olha, como é que está? Qual que é a sua dificuldade agora? O que você está sentindo, né? Então, dar espaço para esse aluno, escutar o que eles têm a dizer sobre o livro, escutar o que eles têm a dizer sobre a história, né? Esses são sempre momentos muito ricos, né, para os nossos alunos, para a construção da autoria. Então, dar espaço, dar voz aos alunos e ter sempre também esse momento de escuta, que é sempre bastante importante. E agora a Paula vai continuar falando um pouquinho com a gente. Obrigada, Letícia. Boa tarde novamente a todos. Mais uma vez, é um prazer estar com todos vocês. E aí, o nosso assunto agora, ele vai tratar sobre o planejamento escolar, né? E eu coloquei novos e velhos desafios. Será que esses desafios, eles são novos para nós? Né? Eles continuam, são desafios antigos, que eles vêm repaginados, e aí acabamos chamando-os de novos desafios, né? Esses desafios, desde os primórdios, né, nos tempos mais antigos do ambiente escolar, eles existem no planejamento. Por quê? Quando nós vamos fazer o nosso planejamento, nós precisamos pensar num todo, né? Na escola como um todo. E nós precisamos sempre ter muito cuidado para que esse planejamento não seja algo engessado, não seja algo imutável, que não possamos transformar, né? Que não possamos ressignificar através da própria prática, tá? Eu costumo pensar que o planejamento, ele é como uma máquina, né? Até coloquei a figurinha ali de uma engrenagem, onde tudo tem que funcionar perfeitamente, uma peça se casando com a outra e junto com uma equipe. Ninguém faz um planejamento sozinho, não é? Nós precisamos de uma equipe, nós precisamos um do outro para que nós possamos fazer os nossos planos e tentar levá-los adiante. Por isso eu coloquei novos e velhos desafios. Pode passar, por favor. E agora, para dar uma quebradinha assim, né, nesse nosso encontro maravilhoso de hoje, eu vou colocar para vocês um vídeo que eu acho bastante interessante. Ele é, na verdade, um desenho animado que vai retratar exatamente o que acontece conosco quando nós não nos planejamos. Por favor, Letícia.
Obrigada, Letícia. Então, pessoal, né, para a gente descontrair um pouquinho, é exatamente isso que acontece conosco. E eu penso assim, não só quando estamos falando do planejamento escolar, né? Para tudo na nossa vida, se nós não nos planejarmos, com certeza vai dar errado. E o planejamento escolar, nós temos que ter sempre muitas cartas na manga. E para isso, eu recorri a Libânio, né? Libânio sempre fala, tem muitas falas pertinentes sobre o planejamento, e é uma conversa, é uma fala um tanto didática, que serve para o nosso dia a dia. Ele fala o seguinte, que o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Porque adianta nós fazermos um planejamento se nós não pensarmos o contexto social, se nós não levarmos em conta todo o entorno da escola, se nós não levarmos em conta para qual instituição de ensino estamos planejando, né? Por exemplo, no caso da PAI, eu tenho que levar em conta qual é o meu alunado, né? Eu tenho que identificar qual é a melhor maneira para que a gente possa, de fato, por meio do planejamento, fazer uma inclusão de verdade, uma inclusão que seja real, né? E Libânio fala que a escola, os professores e alunos, eles são integrantes da dinâmica das relações sociais, né? Tudo que acontece no meio escolar está atravessado por influências econômicas, políticas e culturais que caracterizam essa nossa sociedade. E aí, indo já para o final do texto dele, ele fala que o planejamento é uma atividade de reflexão, né? Para que possamos planejar, precisamos também refletir. Ela é uma reflexão acerca das nossas opções, acerca das nossas ações, e olha o que ele coloca que é muito importante. Se nós não pensarmos didaticamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, nós ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade. Então, nós, enquanto docentes, né, enquanto gestores, enquanto profissionais da educação, nós precisamos ter esse cuidado, de fato, mostrar qual é o nosso objetivo, quais são os nossos interesses, né? Então, Libânio nos fala muito bem disso. Letícia, o próximo, por favor. E aí ele fala também de algumas funções, né? Porque o nosso planejamento, ele tem os seus objetivos, ele vai ter as suas funções. Ele elenca algumas, né? Assegurar a articulação entre tarefas da escola e exigências do contexto social do processo de participação democrática. Pensamos que se o planejamento ele não tiver um teor democrático, não tiver um teor que proporcione a participação dos atores, de todos os atores da escola, envolvendo também os atores da comunidade escolar, ele não é democrático. Eu não vou estar fazendo uma articulação do nosso contexto social, tá? Então, nós temos que levar em conta tudo isso. Assegurar, de fato, essa articulação que ele fala. O que é tarefa de escola, o que é exigência do contexto social, e eu tenho que fazer um link disso tudo, né? Nós precisamos expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político, pedagógico, profissional e as ações efetivas que o professor realizará em sala de aula. Porque existe uma frase assim, pessoal, que costumam dizer por aí, ela é um tanto controversa. O professor, ele entrou na sala, fechou a porta, ali ele vai colocar em prática aquela ação em que ele acredita, né? Agora, se nós não conseguirmos, por meio desse planejamento, por meio das formações pedagógicas, né, fazer com que esse professor tenha consciência de sua prática, né? Que ele precisa, de fato, entender que isso que nós temos, que todo esse posicionamento, né, político-pedagógico que devemos ter enquanto profissionais da educação é de suma importância para o nosso público-alvo, que são os nossos alunos, né, que são o objetivo
de tudo que nós fazemos, que nós estudamos enquanto educadores, esse planejamento ele é falho. Ele não vai adiantar de nada. Um planejamento, ele não pode ser um papel que eu rascunho ali e se der, eu olho para seguir alguma coisa durante o ano. Ele é algo que tem que ser exequível, ele tem que ser plausível, e ele não pode ser jamais engessado. Ele tem que ter alguns pontos, né, de convergência para se atingir esse objetivo, né, e pontos que não sejam delimitados, né, amarrados no sentido de estar engessados, eu digo, né. E essas funções também, elas nos dizem respeito em proporcionar um momento de pesquisa e reflexão ligado à avaliação, né. Tá, aí nós vamos pensar assim, tá, eu posso fazer avaliação em qualquer tipo de instituição de ensino, né? Nós podemos e devemos, mas nós devemos ter cuidado com o tipo de avaliação e que objetivo de avaliação nós precisamos. O que eu quero? Se é uma avaliação que vai apenas mensurar, tá, o conhecimento do aluno, mas ela não vai se refletir no crescimento deste, ela não tem sentido nenhum. Ou, né, na escola tradicional, uma avaliação punitiva, ela também não tem sentido nenhum. Então, por exemplo, que tipo de avaliação que eu poderia fazer numa instituição como a de vocês, né? Nós sabemos que precisamos, sempre que possível, em todas as vezes em que estamos com os nossos alunos, no caso de vocês, eles precisam ser alunos que se sintam, que tenham um sentimento de pertença à sua escola, ao seu bairro, à sua cidade. Ele tem que se sentir pertencente à sociedade. Tá, mas o que isso tem a ver com planejamento e com avaliação? Tem a ver tudo. A partir daquilo ali, eu traço as habilidades, as competências que eu quero e que eu preciso alcançar e toco meu planejamento para frente. Sempre baseado no tipo de aluno que nós precisamos formar. Pode passar, por favor. Partir da realidade social, do nível de preparo e das condições socioculturais e históricas dos sujeitos alunos. Isso é imprescindível, tá? Se nós não levarmos em conta as marcas que a história deixa nesses sujeitos alunos, se eu não levar em conta a sua realidade social, o que ele vive tanto na escola e tentar aquilo que ele vive, trazer aquilo que ele vive na sua família também. Porque ele não se divide em duas pessoas, uma pessoa na escola, uma pessoa em casa. Ele é um sujeito, sim, que assume várias posições diferentes, mas ele é um sujeito que tem uma realidade social, né? E precisamos nos atentar também para os elementos que compõem o processo de ensino, né? Voltando para a parte técnica, que são os objetivos, os conteúdos, os alunos e suas possibilidades, os métodos e técnicas, e essa avaliação que intimamente ela se relaciona aos demais. E essa avaliação, voltando a falar nela novamente, ela não tem que ser o fim, mas eu penso que ela tem que ser o início. Né? Então, a partir dessa avaliação, desse diagnóstico que eu faço desse meu aluno, né? Principalmente no caso da PAI, que nós temos alunos com várias deficiências intelectuais diferentes, e cada sujeito é único. Cada sujeito é único e ele precisa ser compreendido e instigado. Retomando a fala da Elaine, da Letícia, né? Ele tem que ser o autor de si. É um direito dele e um dever de nós, educadores, proporcionar isso a eles. Por favor, Letícia. Atualizar os conteúdos do plano sempre que for preciso, aperfeiçoando-o em relação aos progressos feitos no campo dos conhecimentos. Isso é uma coisa que é um tanto que óbvio, mas a gente costuma falar também que o óbvio nunca é óbvio. Eu não vou deixar um conteúdo nesse plano, sendo que, às vezes, naquele momento, ele não está satisfazendo aquilo que eu preciso contemplar nos meus alunos. Então, eu preciso revisitar o meu planejamento.
sempre. Eu vou para a prática, eu faço a minha reflexão, né? Citando Paulo Freire, eu volto na prática e atualizo esses conteúdos. Seleciono material didático em tempo hábil também, para poder replanejar o trabalho frente a novas situações que vão aparecer no decorrer das aulas. Cada dia é diferente, cada dia é um desafio novo e eu tenho que moldar as minhas aulas. A minha abordagem para com esse aluno, ela tem que ser sempre instigante, diferente para tentar atingir os nossos objetivos. E aí nós temos algumas modalidades de planejamento, que são as tradicionais, que é o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aulas. Os nomes já são bastante intuitivos, vou falar brevemente sobre eles, Letícia. O plano da escola é aquele documento global, né? Ele vai expressar as orientações gerais que sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo e as ligações do PPP da escola, que é o projeto pedagógico, né? Junto com os planos de ensino. Lembrando sempre que o nosso projeto político-pedagógico, ele não pode ser um documento de gaveta. Ele tem que ser um documento vivo, um documento ativo, e que dele faz parte esse plano da escola, que é global. Ele tem que identificar a escola como um todo, né? Ele tem que representar qual é a escola que eu tenho. E aí eu venho para o plano de ensino, que seria, nós vamos buscando um de dentro do outro. O plano de ensino seria a previsão dos objetivos e tarefas, né, do docente, pode ser bimestral, pode ser trimestral, semestral, ou às vezes até para o ano todo, onde ele será sequencial, né, dividido em objetivos específicos, conteúdos, desenvolvimentos, metodologias, mas ele deve ser revisitado sempre, tá? Terminei o meu bimestre, meu aluno não conseguiu atingir os objetivos, meu aluno da PAI não está sendo incluído, não está com sentimento de pertença, eu vou revisitar o meu plano de ensino. Letícia, por favor. E aí vem o plano de aula, né? Que é o detalhamento bem mais específico, que são unidades, subunidades, que foram previstas em linhas gerais e que depois são sistematizadas para uma situação didática real. Eu tenho que trabalhar com a realidade. Letícia. E aí, gente, pensando mais, né, na instituição de ensino que nós estamos falando aqui, esse currículo, ele tem que ser funcional, tá? A didática, ela tem que trabalhar a favor de um currículo funcional, cujos momentos didáticos não podem ser rígidos, o tempo tem que ser de acordo com o conteúdo, principalmente com o nível de assimilação dos alunos e levando em conta a vivência, a experiência, o que ele pode ressignificar disso, dessa vivência que ele tem. E pensando em vocês também, muitas vezes nós nos ocuparemos muito mais com a exposição oral de conteúdos, né? A oralidade, ela é muito importante. Pela oralidade, eu consigo fazer com que meu aluno produza, visto que torna-se muito necessário adequá-los ao público estudantil de acordo com a instituição de ensino, né? Que às vezes é muito mais fácil e mais produtivo considerarmos a importância que a oralidade tem, né? E nesse caso, talvez em detrimento da escrita. Pode ir. E aí, para nós fecharmos, eu penso que para tudo isso, tá? Para o planejamento, para todas as ações que nós fazemos dentro da sala de aula, né? Dentro da escola e para a nossa vida mesmo, nós temos que ter empatia, tá? É eu, é o outro, é me identificar com o outro, é me colocar no lugar dele e vice-versa. Porque se nós não formos empáticos, nós não conseguimos trabalhar com o nosso próximo, nós não conseguimos formar alunos críticos, alunos dependentes, alunos detentores de um conhecimento, autores de si mesmo, não importa a condição física ou intelectual dele. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Antes de escutarmos a Mariane, gostaria de saber se vocês estão gostando,
se vocês estão saboreando, o que é que vocês estão achando. Quem estiver gostando, escreve aqui no chat. Quem quiser dar alguma sugestão, fique à vontade. Quem quiser fazer perguntas também. Gostaria de saber das professoras, Marília, se elas estão gostando, se os professores estão curtindo e estão saboreando. Escrevam aí, escrevam aí. Olá, Ângela. Ângela levantou a mão. Deve ter sido sem querer. Então, vamos continuar com a Mariana. Interajam conosco. Coloquem aí o que vocês estão achando, de qual sessão vocês gostaram mais até agora, se está sendo interessante para vocês. Interajam conosco, nós vamos ficar muito felizes. Viemos aqui com muito amor e carinho para vocês. Vamos lá, Mariane. Boa tarde. E dando continuidade, né, é interessante nós pensarmos sobre a transformação da educação na era digital. Nós vivenciamos aí, esses últimos 2 anos, um boom tecnológico, onde nós tivemos ali um avanço de aplicativos, de aparelhos, né, e isso afetou a todos de maneiras muito diferentes, muito distintas, e que coube aos professores, coube à escola, começar a pensar em práticas, em planejamentos, que pudessem afetar esses alunos, né, tocar esses alunos, considerando que eles têm esses acessos muito diferentes com relação à tecnologia. E para nós pensarmos inicialmente, eu trouxe essa imagem, que em um primeiro momento ela parece ser aquelas imagens, né, de desenhos animados, onde nós temos uma colina no fundo, alguns balões. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes que aparecem neste desenho, né? Primeiro que nós começamos com um telefone à esquerda. Mas é um telefone qualquer? Não é um telefone qualquer, né? É um telefone de fio, né? É um telefone mais antigo. Um pouco mais adiante, nós temos ali uma casa com um computador em cima, uma TV que também tem uma antena. Nós temos 2 prédios que estão aí conectados, né? Por um fio, eles estão ligados. Mais para frente, nós temos o celular. O que isso nos demonstra? Que a tecnologia ela já faz parte da nossa vida, né? Ela já está ali presente na sociedade e nós também estamos nos constituindo a partir das tecnologias, né? Estamos produzindo sentidos, estamos sentindo também a partir das tecnologias. Então, dando continuidade, Letícia, nós vamos falar sobre essa importância da sociedade em rede, que é algo que é muito presente na nossa prática, né, que é justamente essa produção de sentidos no espaço virtual, no espaço digital. Mas, para nós entendermos a complexidade dessa constituição social, é interessante nós retomarmos 2 autores que são muito importantes e que vão trazer esses pensamentos, né, essas reflexões sobre a sociedade em rede. O primeiro é Edgar Morin, primeiro porque ele vai falar sobre o pensamento complexo, né? O que vem a ser o pensamento complexo? É justamente essa questão de que o sujeito ele vai aprender, ele vai produzir conhecimento a partir do caos, né? Na desestabilização de seus saberes, que ele vai, então, conseguir avançar, questionando tudo isso que ele está vendo, né? E justamente produzir novos conhecimentos. E, ao mesmo tempo, nós temos Manuel Castells, que vai, então, propor que o século XXI vai ser um momento, né, da nossa sociedade em que nós estaremos produzindo sentidos no espaço virtual. E o que vem a ser a rede, né? Realmente a internet. Nós, enquanto um ponto conectado, se comunicando com outros pontos, né? Emitindo opiniões, colocando os nossos interesses, fazendo buscas, né, pelos nossos desejos, aquilo que nós queremos ver, aprender. Então, nós também já estamos aí atuando nesse espaço virtual. Mas, para além de nós estarmos atuando, os nossos alunos também estão atuando, né? Seja em horários restritos, quando os pais liberam os telefones, por exemplo, né? Nós vamos ter alunos que estão nessa situação. Nós temos alunos que têm os seus próprios aparelhos, né, e que estão ali o tempo todo conectados. E, ao mesmo tempo, nós temos alunos que não têm
acesso a esses aparelhos, mas eles estão ali dentro de comunidades que possuem acesso às tecnologias e que de forma direta ou de forma indireta, ele também está vivenciando, né, esse aspecto tecnológico, como nós observamos nesse período de pandemia, né? Nós, professores, alunos, nos valemos muito dos recursos tecnológicos. Um exemplo que eu trago é o WhatsApp, né, que se tornou uma ferramenta, uma extensão muito importante para a comunicação com os alunos, com os pais, né, com a comunidade escolar. Pode seguir, Letícia, por gentileza. E pensando nisso, é importante nós contextualizarmos a tecnologia, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta, e como toda ferramenta, tem por objetivo facilitar a vida das pessoas. Então, o século XX ele foi marcado por muitas revoluções tecnológicas. Surgiram a TV, o celular, o computador e muitos outros recursos. Mas o século XXI, ele vai ser marcado pela revolução das tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Então, nós temos as TIC, que são esses aparelhos que foram desenvolvidos, e as TEDx, que são esses aspectos digitais, virtuais, e que tem como objetivo fazer essa integração. Então, antes, nós precisávamos da TV para poder assistir a um programa, precisávamos do celular para fazer as ligações, de um computador para realizar as pesquisas, e as TEDx, elas vão integrar tudo isso em um único aparelho, e também possibilitar uma comunicação entre aparelhos, né? E quando nós olhamos a tecnologia por esse aspecto, ela nos causa o seguinte efeito de sentido, de que ela é completa. A tecnologia alcança tudo, a todos, né? E ela, enfim, ela é o suficiente. Mas nós, enquanto professores, né, enquanto sujeitos críticos, reflexivos, pesquisadores, nós sempre temos que nos questionar: será que só a tecnologia é suficiente? Será que apenas trazer um recurso tecnológico ou um recurso tecnológico digital para dentro da sala de aula é o suficiente para proporcionar ao aluno que ele seja o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem? Então, quando nós pensamos, né, sobre um aspecto crítico sobre a tecnologia, nós vamos, então, pensar como que ela vai afetar a educação, né? Como que a educação vem se transformando na era digital. Pode passar por gentileza, Letícia. E aqui eu destaco 3 pontos que são importantes para nós refletirmos. O primeiro é a aprendizagem. Compreender que a atuação do aluno ela é fundamental, é necessário que ele age sobre o objeto de ensino, né? É necessário que ele questione, é necessário que ele produza também, mas considerando que cada aluno tem a sua subjetividade, tem a sua especificidade. Compreender que o conhecimento ele está em constante mudança, né? Não há uma verdade absoluta, ele sempre pode ser questionado. E a compreensão de que estamos todos conectados, em diferentes níveis, mas estamos todos conectados, estamos sendo afetados de forma direta ou indireta pelas tecnologias, pelo digital, e assim nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Pode seguir, Letícia. Por isso que é muito importante nós considerarmos, quando nós formos mobilizar as tecnologias para a sala de aula, o letramento, o nível de letramento digital desses estudantes, então conhecer o que é que eles sabem, o que é que eles acessam, quais são as suas dúvidas, os sentidos que eles estão produzindo sobre as tecnologias, né? O que eles dizem sobre o celular, o que eles dizem sobre o computador, e considerar a vivência, né? As práticas letradas que eles estão inseridos, isto é, compreender como que ele, a família, a comunidade, né, se relaciona com as tecnologias, tem acesso às tecnologias, aos aparelhos tecnológicos, né, e assim conseguir propor práticas que vão considerar o aluno como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, pode seguir, Letícia. Portanto, o professor, ele deve, em primeiro lugar, né, compreender que a tecnologia ela é uma proposta pedagógica, né? Faz-se necessário que a tecnologia ela seja implementada na sala de aula a partir de uma atividade, a partir de objetivos que foram pensados para aquele momento. Ela também precisa estar apoiada em um planejamento curricular, como foi dito pela Paula, né? É necessário que
tudo seja feito a partir de uma intencionalidade, né, para que esse aluno ele possa ter um processo de ensino-aprendizagem significativo. Mas, para além disso, que o professor possa ter esse processo significativo para ele. Nayara Oliveira, você poderia fechar o seu microfone, por gentileza? Tem o microfone ligado. Isso. E, por fim, né, os alunos enquanto protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Letícia, você conseguiria trocar os slides, por favor? Isso, mais um, esse eu já falei. E quando nós, então, entendemos que a tecnologia ela pode ser uma aliada do processo de ensino-aprendizagem e que cabe ao professor, né, pensar nesses objetivos, nessas práticas que vão impactar os alunos, que vão proporcionar esse lugar, né, de protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, nós trouxemos algumas sugestões de aplicativos que podem ser usados pelos professores durante a sala de aula, durante as aulas, né, que podem ser utilizados em projetos, que podem ser usados de maneira colaborativa com os pais, enfim, há uma infinidade de possibilidades e eu tenho certeza que todos os professores, eles têm uma criatividade enorme para conseguir elaborar de uma maneira que seja significativa para os alunos. O primeiro que eu trago é o Pictoteia. O Pictoteia ele vai trabalhar com pictogramas digitais. Tá? O objetivo principal deste aplicativo é justamente facilitar a comunicação, né? Seja com alunos que têm algum tipo de deficiência intelectual, né? Sejam com alunos autistas, né? Ou até mesmo pessoas que têm algum tipo de dificuldade em comunicar-se. Então, esse aplicativo, o Pictograma, ele vai trabalhar com imagens que podem se referir a ações, mas também a objetos. Algo que é bem interessante nesse aplicativo é que nós podemos construir os nossos próprios pictogramas, né? Olha que interessante, nós podemos personalizar a partir do que nós estamos vendo que se faz necessário. Algumas ações, né? Alguns objetos, enfim. O professor ele consegue fazer essa personalização do aplicativo e que vale muito a pena conferir, né? Visitar o site e conhecer um pouco mais sobre ele. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre o Dom Lexia. O Dom Lexia, ele é voltado para a alfabetização, mas vale lembrar, conforme a professora Elaine disse, a Letícia, né, que esse processo de alfabetização ele não está preso aos anos, né? Então, um aluno de 6 anos, 7 anos, 8 anos, né, não é isso, e nem apenas ao período escolar, né? Esse processo, ele dura, de certa maneira, por toda a vida, porque estamos sempre em um processo de aprendizagem. Então, o professor pode se valer dessa ferramenta para trabalhar com alunos menores, maiores, enfim, conforme for a necessidade da turma, tá? Esse aplicativo, o Dom Lexia, ele é um game que ele tem como foco os alunos que possuem dificuldade de aprendizagem ou possuem dislexia, né? Vão trabalhar o foco das crianças nas letras, nas palavras, nas frases. Ele é bem interessante porque ele é um jogo onde esse aluno avança por fases e ele já recebeu muitas premiações e uma delas foi de Prêmio de Inovação no Congresso Internacional de Dislexia de Lisboa. Outro exemplo que eu trago aqui também para vocês, né, de ferramenta que pode ser utilizada na sala de aula é o projeto Participar, que é um projeto riquíssimo. Se vocês tiverem a oportunidade, acessem, porque o projeto Participar ele foi desenvolvido especialmente, né, para o público que possui deficiência intelectual e que tem alguma dificuldade de integração social, né? E ele é muito interessante porque ele foi desenvolvido pelos alunos da UNB, é um software gratuito, então ele funciona tanto para computadores como para celulares. Pode passar, Letícia. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês verem a interface, né, desse projeto Participar. E aqui a própria plataforma já divide, né? O primeiro, voltado para o autismo. Então, para que esses alunos, as pessoas, né, possam se aproximar, dialogar, perceber, né, desenvolver o foco. Então, é bem interessante. E aqui também nós temos aplicativos e softwares que foram desenvolvidos para deficiência intelectual. Só que é muito interessante porque o projeto Participar ele foi desenvolvido para que esse aluno
possa se valer disso na sua vivência, no seu cotidiano, né? É justamente para ajudá-lo a assumir esse papel de cidadão crítico, de cidadão ativo, de cidadão participante. Então, a plataforma também vai desenvolver algumas atividades, como, por exemplo, de somar, de troco, de dinheiro, organização, né? Horários, enfim, atividades que parecem ser muito singelas, né? Mas que nós sabemos que, quando trabalhadas, quando elas são entendidas pelos alunos, quando esses alunos passam a colocá-las em prática, né? Elas trazem um ganho muito grande para esse sujeito. Então, é muito interessante dar uma olhada no site do Projeto Participar, que eu deixei aqui para vocês, www.projetoparticipar.nd.br. Outra ferramenta também que nós trazemos é o Padlet. O Padlet, ele é uma riqueza, acredito que alguns de vocês já devem ter até utilizado nesse período. Ele é um mural virtual e ele é muito interessante para socializarmos, né, com os pais, com a comunidade, o resultado de projetos, de atividades. É possível também promover uma integração, né, interdisciplinar, transdisciplinar entre as turmas, né, entre os anos, justamente porque aqui é possível fazer o upload de textos, de imagens, de vídeos, de hiperlinks. Então, por exemplo, se nós estamos desenvolvendo um projeto e o resultado desse projeto vai ser a criação de um mural, vale a pena utilizar o mural virtual, justamente porque aqui vocês podem colocar desenhos, né, o produto daquele projeto, e vocês podem enviar para os pais, para a escola, para a comunidade, enfim, a divulgação torna-se possível, né, acessível a todos de diferentes formas. E, por fim, nós trouxemos mais um extra aqui para vocês, porque é muito importante o professor ter acesso a esse conteúdo tecnológico, que é gratuito e que vai ajudar muito na sala de aula como ferramenta pensada, planejada para a prática pedagógica. Esse último que nós trouxemos é o HandTalk. O HandTalk é a maior plataforma do mundo de tradução em língua de sinais. Então, professores, se vocês precisarem, se vocês tiverem algum aluno, né, que se vale da língua de sinais para a comunicação, vocês podem utilizar o HandTalk, que faz a tradução de frases, de textos, né, textos inteiros. Vocês podem gravar mensagens, eles fazem a tradução a partir de assistentes virtuais. Então, é uma ferramenta muito importante para a escola, para os professores, e acessível, né? É gratuita, e ela aí tem um avanço muito grande na comunicação com os alunos, com os professores. E para nós finalizarmos, eu gostaria de trazer uma reflexão, porque, retomando, né, nós falamos sobre a alfabetização, sobre o letramento, sobre a importância de ser intérpretes, né, sermos autores, do planejamento com essas atividades. Chegamos nas tecnologias de como isso, né, torna-se importante para potencializar o aprendizado, para colocar o aluno como protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. E eu gostaria de ler para vocês essa citação que eu retirei do artigo da professora Soline, em colaboração com a professora Renata Bonso. As tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, bem como os computadores, notebooks, smartphones e tablets, proporcionam um conjunto de informações e ferramentas que oferecem possibilidades de construção do conhecimento no espaço escolar pelos professores alfabetizadores. Por esse motivo, instauraram-se novas perspectivas para o trabalho pedagógico. Então, o que nós podemos refletir sobre esta situação? É que justamente as tecnologias nos propiciaram tanto acesso, tanto conhecimento, e que nós vimos isso durante esse período de pandemia, que o trabalho pedagógico também precisa ser cuidado. E como que nós vamos, então, pensar nesse cuidado do trabalho pedagógico, né? É realmente pensar num cuidado com o professor, numa formação continuada que seja significativa para o professor. E aí eu gostaria de chamar a Maju, que vai falar um pouco sobre a importância de cuidarmos dos professores. Bom, gente, eu vou ser breve, porque nós estamos com um tempo bastante estourado, né? Mas é mais com o intuito da gente pensar, né? A gente já pensou no aluno, como promover ambientes significativos de aprendizagem, como potencializar a aprendizagem dos alunos, diversas ferramentas, tudo isso pautado num bom planejamento, porque nós não avançamos
sem ter um bom planejamento, sem ter a intencionalidade, tá, ok. Mas, Maria Júlia, nós não somos polvos, a gente... E aí, onde a gente fica? Como é que a gente vai ser cuidado? Quem que vai cuidar dos professores, né? Podemos seguir, Lê. Então, como cuidar do desenvolvimento desses professores? A gente está falando sobre cuidar do desenvolvimento das crianças, dos alunos, dos jovens, mas e esses professores? Como eles deverão ser cuidados? Só que antes da gente pensar em quem vai cuidar desses professores, como cuidar do desenvolvimento desses professores, a gente deve pensar, então, e refletir quem é o professor da contemporaneidade. Quem é esse professor que está em sala de aula e que precisa dobrar período, enfim, quem é esse professor? Nós já dissemos aqui muitas coisas e muitas competências que esse professor deve ter. Então, vamos pensar um pouquinho quem é esse professor para a gente conseguir definir, então, como nós podemos cuidar do desenvolvimento dele. Vamos seguir, Lê? Então, a gente já percebeu que nós temos vários desafios, porque nós temos uma educação que é plural. A educação de hoje não é a mesma de antigamente. Nós temos uma educação que deve ser pensada, sobretudo, de uma maneira plural e complexa, ou seja, com várias e várias nuances, com várias dimensões, e que nós temos dentro da sala de aula diferentes sujeitos que carregam histórias diferentes e demandas diferentes, né? Então, nós estamos diante disso, nós professores. Então, eu separei algumas dimensões da profissão que nós temos, apenas algumas, elas são muitas, né? Então, nós temos uma dimensão técnica da profissão docente, uma dimensão acadêmica, pedagógica e socioemocional. Olha só quanta coisa o professor depara com a sala de aula, com a sua prática. Então, a gente percebe que tem uma complexidade do ser professor. E aí eu resgato essa complexidade que a Mariane citou já, de Edgar Morin. É o quê? Aquele caos, aquele aparentemente caos, mas que ele é organizado, que ele pode ser, ele pode se transformar em um bom resultado, em um bom produto, e uma boa reflexão, né? Então, o trabalho do professor, ele é complexo, carrega esse rol de coisas, essa situação. Então, é desse profissional que a gente está falando e que precisa ser cuidado. Vamos lá, Lê. Então, a gente percebe que ser professor, o professor, ele é um trabalhador da contradição. Nós vivenciamos dentro da sala de aula várias situações que são contraditórias, e aí o professor ele deve ser o herói, ele deve ser vítima, qual é o lugar do professor? E aí eu trouxe essa obra que é justamente essa tessitura, né? O professor ele está numa sala de aula e ele vai tecendo a sua prática pedagógica diante dos desafios, diante das demandas, diante das histórias dos diferentes sujeitos que estão ali dentro. Então, nós temos aí um trabalhador da contradição, segundo Charlot. Então, nós precisamos de um professor plural para uma educação plural. Meu Deus do céu, Maria Júlia, isso é impossível. Não, não é impossível. A gente consegue seguir pensando num desenvolvimento de um professor que seja plural e não apenas estrito, encaixotado, cristalizado. Vamos ler. Então, a gente percebe que toda e qualquer necessidade educacional, tudo que a gente falou aqui agora sobre alfabetização, o trabalho com as tecnologias, tudo passa também na função do professor. Então, se não é o trabalho pedagógico, se não é a função do professor, a gente não consegue, então, desenvolver essas capacidades nos alunos. Mas o professor, ele não é só um profissional que está lá, ele não é uma máquina. Existe também uma pessoa ali atrás desse professor, né? E esse é uma boa saída para a gente pensar sobre cuidar do desenvolvimento dos professores. É reconhecer que ali tem um sujeito, tem um ser, tem uma história, tem uma memória, tem sentidos. Então, para que a gente consiga avançar nessa educação plural, nessa educação que apresenta tantos desafios, a gente precisa estar preparado enquanto professor, mas a gente também precisa estar preparados também enquanto pessoa para lidar com tudo isso. Vamos lá, Lê. E aí, como a gente pode fazer isso? Como a escola pode fazer isso? É função de quem cuidar dos professores? Os professores estão sozinhos? Eles se viram? Ou a escola, a instituição, é o ambiente em que ele está envolvido? Como a gente pode fazer isso? Vamos lá, Lê. Através da formação permanente. Ok. A gente vai ter a formação permanente, a gente vai
formar os professores constantemente. Então, tá, a gente vai formando os professores, a gente vai fazer grupo, a gente vai estudar e tudo mais. Mas e aí, Maria Júlia? Formação inicial, tudo que eu aprendi até agora não serviu de nada, eu não posso trazer nada do que eu aprendi na minha formação inicial para dentro da sala de aula? Não. A gente não descarta a bagagem do professor, a gente não descarta tudo aquilo, toda a memória, tudo aquilo que ele vivenciou. A formação permanente, ou conhecida como formação continuada, ela está junto com a formação inicial. Então, uma boa maneira da gente conseguir cuidar dos professores é promover espaços de formação permanente, mas não são quaisquer espaços. Vamos lá, ler. A formação continuada, então, ela é caracterizada pela continuidade da formação inicial. Então, é na formação continuada que o professor vai se deparar com tudo aquilo que ele já viu na formação inicial e ele vai pensar sobre a prática. Isso acho que funciona na sala de aula, isso funciona com as minhas crianças, com os meus jovens. Ah, não, isso não dá certo nesse contexto que eu estou inserido. Então, a formação continuada ela é um espaço importantíssimo do professor poder pensar sobre si, sobre as próprias práticas e sobre os conhecimentos que ele carrega também. É um contínuo, a gente não descarta tudo que já foi, mas a gente continua. Então, os professores, eles na formação continuada, eles vão reelaborar todos aqueles saberes que eles tiveram contato na formação inicial. Acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar, mas a gente aprendeu uma coisa, mas na prática é outra. Na realidade, a gente deve ver a formação continuada enquanto um espaço da gente ressignificar esses saberes. Muitas vezes a gente tem contato com conceitos, com questões na formação inicial e chega na sala de aula, a gente de repente repensa, ressignifica aquele conceito, tudo diante da nossa prática. Então, aqui trago uma citação de Pimenta, na qual ela diz: os professores eles reelaboram os saberes iniciais em confronto com as suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. E é nesse confronto, que de colocar ali a prática e tudo aquilo que já aprendeu, os conteúdos, a teoria, né? É nesse confronto, num processo coletivo de trocas de experiências e práticas que os professores vão constituindo seus saberes como prático, ou seja, aquele que constantemente reflete mais sobre a prática. Ok, então a gente viu que temos muitas coisas para fazer, temos uma infinidade de possibilidades, enfim, mas é ali na formação continuada que os professores, em contato com os pares, conseguem, então, delinear novos caminhos, delinear novos saberes e pensar propostas e experiências. Vamos seguir. Então, a formação continuada, ela serve para quê, né? Para refletir e interpretar a nossa realidade, para que nós consigamos ficar cada vez mais próximo do chão da nossa instituição, mas de uma maneira crítica e reflexiva, né? Para repensar criticamente quais os saberes estão implicados em nossa prática pedagógica do dia a dia, porque nós, na sala de aula, produzimos saberes. A gente sabe disso, a gente está constantemente produzindo saberes enquanto professor, né? E aí é também importante para definir quais as necessidades dos meus alunos, quais as singularidades dos meus alunos, como eu posso trabalhar diante dessas necessidades, dessas singularidades, né? E aí, então, ela é importante para a gente repensar os caminhos e para ressignificar a prática. Opa, vamos voltar um pouco, vamos repensar, vamos ressignificar isso. Vamos lá, Lê. Então, a formação continuada, ela deve acontecer onde, como, quando? Bom, na literatura sobre a formação de professores, ela pode acontecer fora da instituição escolar ou fora das instituições nas quais estamos envolvidos e na instituição escolar, dentro das instituições, com nossos pares, com a equipe gestora, enfim. Então, fora da instituição escolar, ela pode ser caracterizada na visita de museus, teatros, e na instituição escolar, como reuniões muitas vezes acontecem. Vamos lá, Lê. Então, se a gente for pensar nela na instituição escolar, ela deve ser feita junto, né, com os pares. Então, não é uma reunião feita sozinha, solitariamente. Ela precisa estar com os pares e ela é caracterizada pela partilha de saberes. O que eu fiz, o que eu consegui compreender com essa minha prática, como eu consegui solucionar um problema.
Então, a gente vai estudar casos conjuntamente, a gente vai opinar, olha, acho que isso eu fiz com um determinado criança, a gente pode repensar. Então, ela é caracterizada por essa coletividade, né? Onde os sujeitos buscam coletivamente soluções para a instituição, tendo a colaboração como imperativo. Então, de fato, é um espaço de trocas de experiência, de contato com o outro, é um espaço de escuta de si e escuta do outro, né? Então, ela é um espaço que ela é caracterizada pela relação com o outro. E aí, Imbernon, um grande autor da área, ele define que as formações continuadas, elas podem ser organizadas através de comunidades de prática, que é justamente colocar esses casos, falar, olha, deu certo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e levar os professores a conhecerem boas práticas dentro da escola. A comunidade formadora, né, que encara os professores como protagonistas do processo de construção de projetos coletivos, de normas, e comunidade de aprendizagem, que é reconhecer que a escola não está sozinha na sociedade, mas que ali é um local, é uma instituição onde deve acontecer a aprendizagem também da comunidade. Vamos lá, Lê. Então, aqui resumindo, a formação, para a formação aconteça, eu trouxe uma citação do Imbernon, que ele coloca para a gente que, para isso, talvez seja interessante explorar a comunidade como um compromisso mútuo da prática. Isso é, comunidade formadora para desenvolver um projeto educacional comunitário e comunidades de aprendizagem enquanto comunidade coletiva. Trata-se de comunidades que estejam organizadas sobre a base de um interesse comum de criar e recriar o conhecimento e, ao compartilhá-lo, possibilita-se a sua diversificação e enriquecimento, obtendo um novo conhecimento. Então, essa aqui é a essência da formação continuada. É a possibilidade de poder dizer, de ser escutado e o compartilhamento de ideias que vão levar a criar e recriar situações, práticas pedagógicas, metodologias que vão enriquecer cada vez mais o corpo docente. Podemos ir. Então, a formação na instituição ela deve ser sustentada por dois pilares, pela escuta, e aqui a gente está falando muito sobre a escuta. A Letícia disse muito bem sobre a escuta, não é o ouvir, é o escutar, é uma escuta atenta do professor. Quais as angústias que ele enfrenta na sala de aula, quais as problemáticas que tem em sala de aula, ou quais foram as práticas que ele se orgulha muito e que deu muito certo, e que ele tem um orgulho de dizer para todos, né? E escutar com atenção e com carinho, sobretudo. Então, a gente percebe que tem aí a consideração da subjetividade docente, né? O que é essa subjetividade? É simplesmente, cada um vai falar um pouquinho de si e acabou? Não, a consideração da subjetividade é entender que ali tem diferentes pessoas relacionando com outras pessoas e que, por isso, cada uma afeta a outra e cada uma permite a outra ouvir algo e construir, então, suas identidades, né? Então, basicamente, a formação, ela traz esses diferentes dizeres, esses diferentes discursos, essas diferentes ideias dos professores, e ela vai, então, formando um tecido, ela vai formando uma tessitura. Então, aparentemente, cada ideia de professor está solta no começo, um pensa um pouco, outro pensa um pouco, um coloca suas angústias, o outro traz, talvez, uma solução, e aí a formação continuada tem esse potencial de organizar esses dizeres, esses discursos e formar um tecido, formar uma tessitura, né? Tudo está em conjunto, tudo forma uma grande reflexão, uma grande solução. Então, é uma forma muito importante de cuidar dos professores, a formação na instituição. Vamos lá, Lê. E a formação fora da instituição, ela deve ser feita, lógico, fora, né? E ela pode ser feita em grupos de estudos, em teatros, em peças, feiras culturais, museus, exposições. Então, ela é caracterizada pela nutrição cultural, artística, emocional, acadêmica dos professores. Os professores, eles precisam cuidar de si. Não é simplesmente ir no automático, ir fazendo, ir reproduzindo. Não, o professor, ele precisa parar e ele precisa se afetar, ele precisa deixar-se afetar pela cultura, pela arte, pelos saberes acadêmicos. Então, é como um professor, como se ele estivesse se nutrindo. Por isso, eu trago aqui o conceito de experiência, né? Que é aquela vivência do sujeito, que ele é transformado e que ele ressignifica quem ele é, a sua prática. Então, nós vemos aí
duas maneiras, né, de encarar a formação continuada de professores. Vamos lá, Lê. Então, esses dois tipos de formação são super importantes. A gente não deve colocar apenas uma e nem apenas outra. Ambas são importantíssimas, porque nós já falamos aqui, e eu trago novamente, né, a Elaine Soline, ela vem falando muito sobre a importância do professor se manter nutrido para que a escola fique viva, para que a instituição fique viva, para que consiga transformar a realidade dos alunos. A gente viu agora, se o professor ele é um bom leitor, se ele lê boas literaturas, literatura clássica, se ele é um bom leitor, ele consegue passar isso para os seus alunos, essa paixão, essa vida, essa vigorosidade de fato. Então, a gente precisa ter professores que são formados também para nutrir-se e para nutrir, então, a escola e as salas de aula. Então, vale ressaltar que professores desnutridos, eles ficam impossibilitados de enxergar outras perspectivas, outras saídas para problemas que são corriqueiros. Vamos lá, Lê. Então, a gente percebe que o desenvolvimento de professores, ele precisa ser pensado a partir da subjetividade do professor e da profissionalidade. Não é só um profissional e não é só uma pessoa. Existe um imbricamento aí. Isso é alcançado através da consideração da escuta e da relação com o outro nos processos formativos, né? De maneira que possibilite os professores um campo fértil de identidades profissionais. Então, ali os professores, eles vão construindo, reconstruindo suas identidades, né? Que professor eu sou, como eu posso ser, o que eu posso fazer. Vamos lá, Lê. E aí, para finalizar, a gente percebe que se a gente pensar a formação sem essa dimensão do desenvolvimento, né, constitutivo e subjetivo, a gente não vai conseguir avançar para mudança na educação, porque a gente precisa de professores que são cuidados, a gente precisa de professores que são escutados e que são, sobretudo, autorizados a ocupar esse espaço, né? A gente já falou aqui muito de autor do seu dizer, de autor do seu trabalho. Então, é necessário um espaço que o professor possa falar sobre as suas práticas, sobre si e se nutrir, né? Então, é muito importante que tenha escuta, a troca com os pares. Esse é o início para que a gente consiga, então, avançar nesses quesitos, né? O professor não é impossível avançar, não é impossível tomar conta disso. Existem bons caminhos e boas saídas. Então, eu encerro aqui agora a nossa apresentação, né? Nós pudemos ver sobre alfabetização, letramento, intérprete historicizados. A gente colocou bastante questão, bastante dúvida, bastante problematização a respeito de questões tradicionais, de abordagens tradicionais. Também vimos a importância das tecnologias nesse processo do trabalho do professor. Tudo isso só é feito com um grande planejamento e com intencionalidade. Mas a gente também não pode esquecer que o professor deve ser cuidado. A formação do professor deve ser cuidada para que nós consigamos, então, fazer tudo isso e alcançar tudo isso. Muito, muito obrigada. Eu passo a minha palavra para a Elaine agora. Muito obrigada a todas. Maria Júlia, Paula, Letícia, Mariane, muito obrigada. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada aos professores, às queridas professoras que estão aqui até agora, né? Muitíssimo obrigada, Marília. Vai sempre um prazer conversar com vocês, viu? E estamos sempre à disposição. Eu agradeço, Elaine, em nome de toda a equipe. Tamanha nutrição, né? Eu acho que hoje a gente pôde fazer um passeio aí por conceitos fundamentais, por reflexões importantes, por aspectos que realmente permeiam a nossa prática, né? E acho que a gente vai sair daqui hoje com muito material para digerir, para refletir, caminhos para buscar, né? Alternativas para recorrer nesse processo de formação continuada que a gente está começando o ano e tem um ano todo para percorrer e para ir agregando retalhos nessa grande colcha do conhecimento que nunca tem fim, né? Então, assim, eu fico muito agradecida, né? Eu acho que avançamos o horário, mas, assim, por uma justa causa,
né? justa causa. E com grande contribuição. Então, agradeço a dedicação de vocês, a preparação de vocês, a energia que vocês colocam na palavra, né? A motivação e a crença naquilo que cada um estuda e que faz tanta diferença, né? Seria ótimo se a gente tivesse tempo para todo mundo falar, mas depois os professores que quiserem comentar sobre a formação, que quiserem me enviar os seus depoimentos, eu compartilho com a professora Elaine, viu? Bom, muito obrigada mais uma vez, Marília. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem junto à PAI. Sei o quanto vocês acreditam no aluno, acreditam nas crianças, nos adolescentes, nos jovens pelos quais vocês são responsáveis, e esse é o princípio número 1. Acreditar no educando e dedicar-se a ele, né? A nossa profissão exige isso, que vocês sejam valorizadas e valorizados pelos pais, pela sociedade, e nesse processo de valorização estamos todos juntos, né? Todos juntos, porque formamos um corpo só. Alguém levantou a mão, foi a Tânia Braz. Olá, Tânia. Olá, Tânia, você levantou a mão, como vai? Prazer em conhecê-la. Não levantou? Não levantou a mão? Você foi sair da reunião e levantou a mão? É isso? Eu acho que ela quer falar parabéns. Você está sem som. Obrigada. Então, tá bom, gente. Tchau, tudo de bom. Boa noite. E gratidão. Bom trabalho para vocês, tá? Tudo de bom, gente. E sorriso aí, né? Tem gente que não deu nem um sorriso. Nossa, vamos dar um sorriso, né? Você tirou fotos, Marília? Não, a gente pode tirar? Vocês podem podem tirar? Pode. Vamos abrir as câmeras aí para uma foto. Vamos lá. Prontos? Todos abriram as câmeras? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Aê, deu certo. Deu certo. Então tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal.